Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês aqui. Antes de mais nada, de abrir para perguntas, para a gente ter essa conversa, eu quero publicamente trazer um pedido de desculpas à torcida alvirrubra pela não classificação, por não atingir o objetivo desportivo maior do clube esse ano, que era o acesso à primeira classificação e, posteriormente, o acesso à Série B. Então, antes de tudo, o momento exige esse pedido de desculpas, mas também de agradecimento à torcida pelo apoio que deu, notadamente nessa reta final do campeonato, e que sem esse apoio, certamente nós não conseguiríamos chegar na última partida do campeonato com chances reais de classificação. Uma torcida que mesmo, uma torcida doída pelos resultados dos últimos anos, ela veio, compareceu e fez em vários momentos nessas últimas partidas ressurgir aquele espírito do Náutico jogar aqui nos aflitos, de apoio àquele ambiente. Então é isso que eu faço inicialmente, um pedido de desculpas e de agradecimento à torcida alvirrubra. Dizer que 2025 se inicia hoje, e hoje é o início de uma reformulação. O início da reformulação não começa e termina com essa entrevista coletiva. Inicia hoje com essa entrevista coletiva e, a bem da verdade, já se iniciou tão logo após a desclassificação, que a gente já tem que começar em 2005, analisando o que ocorreu, reconhecendo com muita humildade os erros, mas também pensando no para frente, potencializar o que houve de acerto, para que a gente consiga, em 2025, escrever uma história diferente do que foi esse ano de 2024, notadamente com o acesso à Série B. Posso começar aqui? Tá chegando aqui? Tá chegando aí, gente? Ó. Tá. Tá ok? Tá. Pronto, vamos lá, Bruno. Boa tarde. Você falou de aumentar a questão dos acertos, né? Eu vou trazer aqui uma lista, a gente está aqui ao vivo. Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, Gustavo Maia, Souza, Marco Antônio e Patrick Allen. São 6 jogadores. 6 jogadores que eu acredito que são unanimidade na torcida. Em relação a uma continuidade, ninguém sabe se vai ser, mas na torcida é. Só que quando a gente traz isso para um universo de 42 contratações, a gente tem menos de 15% de acerto. Isso desde o começo do ano, onde se chegou numa final do Pernambucano, jogando muito mal contra um Retrô, fazendo um campeonato irregular, se classificou a segunda fase da Copa do Nordeste, também jogando mal, com combinação de resultado, e não conseguiu uma classificação na segunda fase da Série C, 40% das equipes passam de fase. Isso é vexatório para o tamanho do clube. Dito isso, o trabalho da diretoria de futebol, ao seu ver, qual que é a avaliação, uma vez que há uma reprovação imensa do torcedor em todas as pessoas que fazem parte da diretoria de futebol? Betão, Thiago Dias aqui presente, com todo respeito, Ítalo Braga, também Rodolfo Moreira, que está com a imagem desgastada, Léo Franco. Qual que é a avaliação e qual que é o passo diante dessa reformulação? E se não for reformular, se vai sustentar o desgaste que já existe na torcida? Vamos lá, acho que isso são várias perguntas em uma só. Se por acaso ficar sem resposta, pode relembrar, interromper. Nós já tomamos uma decisão do afastamento, do desligamento dos 3 diretores, dos 3 diretores remunerados, perdão. Do Rodolfo, na verdade, o Rodolfo já tinha tido uma conversa anterior e ele, de uma forma com muita grandeza, com muita largura, colocou o carro à disposição. E houve desligamento. Nós hoje decidimos pelo desligamento, assim como do Léo Franco e do Betão. Tá? Todos os profissionais já foram comunicados. E a gente precisa tratar isso com respeito que todos merecem. Foi até a palavra que você usou e que eu reforço. Independente do trabalho realizado, independente da minha opinião ou de qualquer outro, são profissionais, são pessoas que merecem respeito. Então, crítica, ela é sempre bem-vinda. Agora, tem que vir com respeito. Porque a gente não pode, e aí eu não falo aqui como presidente, como cidadão. A crítica, ela tem que ter um respeito. As palavras que são usadas muitas vezes, elas passam do tom. E aí a gente precisa fazer uma reflexão conjunta até que ponto isso é positivo. Não estou falando da crítica. A crítica deve existir.
A gente precisa da crítica para a gente melhorar. Tá? A questão da reformulação da diretoria, como eu disse, começou hoje com o desligamento dos 3 profissionais remunerados. E a reformulação continuará ao longo da semana. Agora, a reformulação ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Nós estamos terminando um ciclo para iniciar outro. O final do campeonato não significa o fim do ciclo 2024. Nós temos questões a tratar. Então, é preciso também ter muito cuidado em relação a isso na condução do departamento, para a gente não agir de forma irresponsável ou apenas de forma pensando só em ganhar aplausos e criar um problema. Ou criar um problema e não resolver questões que perduram, que precisam ser resolvidas. Então a gente está nessa fase de transição, entendeu, Renato? E isso vai ser feito, o meu compromisso é com o Clube Náutico Capibaribe. Tudo que for necessário fazer para que a gente aprume a rota, será feito. Agora, isso não pode ser feito num dia, no mesmo ato. O que precisar ser feito, será feito para que 2025 tenha um resultado diferente de 2024, repito, principalmente em relação à questão da Série B. Em relação à questão da contratação, 42 contratações, aí você citou 5 ou 6 atletas. É uma análise, certamente desses atletas que você falou, vários aqui têm o mesmo entendimento, mas pode ser que tenham outros atletas. Tá? Então, análise. Então, essa questão do percentual, a 42, 5, 6, isso é subjetivo porque parte da análise, essa análise ela não pode ser uma análise de 1 ou 2 critérios. Tá? Tem que ser uma análise, principalmente agora, tem que ser uma análise técnica. Então, talvez exista alguma outra situação que, numa análise técnica, dê um indicativo de que pode renovar. Então, essa análise será feita. Agora, é claro, esse número que você falou, independente dessa minha fala agora, mostra que houve erro, que houveram equívocos. Isso é inegável, isso não tem como a gente esconder. É aprender com os erros, ter a humildade para aprender com os erros, reconhecer os erros e traçar um caminho diferente. Não sei se tem mais alguma outra. Na verdade, você falou a respeito dos diretores remunerados. Em relação aos abnegados, tem novidade também? Vai ter algum tipo de mudança? Veja, o processo inicia hoje. A gente precisa tocar o departamento. O que precisar ser feito, vai ser feito com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, pensando sempre no melhor para o clube. Sempre a decisão tomada é pensando no melhor para o clube. Isso não é por minha parte, não. É por parte de todos que compõem a gestão. Se essa gestão tem algo extremamente peculiar, é que pensa no clube. E é dessa forma que a gente vai conduzir, que vinha conduzindo e continuará conduzindo. Bruno, boa tarde. O Náutico, nessa eliminação, a gente percebe uma chateação muito grande dos torcedores. Mas eu pergunto ao presidente se faltou em algum momento dessa temporada um pouco mais de custo fino, por a sua parte, com todo respeito, claro. A gente viu na derrota do Náutico aqui nos Aflitos, o senhor e a vice, Tatiana, ali na rua do clube, eu estava lá e acompanhei, praticamente ali foi decidido, né, a saída do Balão. Depois o senhor fez um pronunciamento e tudo mais aqui, mas enfim, foi ali que saiu do Balão. Depois teve a saída do Mazola, né, e aí chegou também aí o Bruno Pivete, que deu continuidade. Então eu quero chegar com isso. E a gente percebeu que nessa reta final, o Náutico viveu um caos interno, onde todos deveriam, entendo eu, se unirem, pensar apenas no Náutico para conseguir a classificação, e de fato teve esse problema interno muito grande com o treinador. E a gente percebe que, querendo ou não, isso afeta diretamente. Teve a saída de alguns profissionais, a gente percebeu também em alguns momentos que alguns atletas não tinham confiança no treinador, a gente percebia isso, porque se errar, sair, enfim. Claro, faltou um pouco de firmeza por sua parte para os treinadores que passaram aqui, porque a gente viu o Bruno Pivete o Mazola utilizar aqui a sala de imprensa e falar que a torcida tinha saudade dos, ele utilizou uma palavra, os atletas do Pernambucano, onde a torcida se falava naquele momento que
o Patrick Alain tinha feito uma boa competição, o Marco Antônio também se mostrou isso após a saída do Mazzoli. Faltou um pouco de firmeza da sua parte, presidente. Dizer, não, aqui quem manda sou eu, é dessa maneira, porque deu para perceber por parte do treinador que quem não gostava, ele estava mandando embora. E aí estava sendo assinado pelo presidente e pelos diretores. Obrigado. Veja, eu discordo, tá? E eu quero... É importante sua pergunta para eu contextualizar. Todos que me conhecem, eu tenho um perfil mais de trabalhar em silêncio do que... eu não gosto de holofote, vocês sabem disso. Eu até agradeço a compreensão de vocês, que muitas vezes fui chamado e aí não podia, por uma questão de agenda profissional, pessoal, mas meu perfil é este. Isso não quer dizer também que eu não possa mudar, adaptar, ajustar para o bem do clube, tá? Mas a gente não pode confundir, penso eu, que eu não falar publicamente sempre, isso seja um sinal de fraqueza ou que eu não tenho header do clube. O regime do Clube Náutico Capibaribe, o presidente pode ser eu, você, qualquer um, é presidencialista. A responsabilidade é do presidente. Por isso que eu venho assumindo e assumo o erro, a responsabilidade é minha como presidente. Mas também as decisões finais são minhas, é do cargo de presidente. Então, talvez o que haja é uma leitura equivocada de que meu temperamento, meu perfil de tratar as coisas internamente pode passar essa impressão de que o clube não tem controle, de que o presidente não tem as rédeas em suas mãos. Eu discordo. Tá? Eu acho que é mais uma questão de característica. De nada adiantaria eu chegar aqui, bater na mesa e dizer quem manda sou eu, e sair dessa porta para lá e não ter rédeas. Então, a liderança ela se faz internamente. Eu preciso liderar internamente. A comunicação é externa. E aí eu concordo que muitas vezes eu poderia ter me comunicado melhor com a torcida, melhor com a imprensa. Isso é uma reflexão que se faz. Mas a não comunicação, a comunicação falha, não quer dizer que internamente não se tenha o controle. A questão que você citou dos treinadores, eu tenho esse perfil, não vou falar aqui individualmente de nenhum atleta, diretor, nenhum profissional que passou pelo clube, que esteja no clube. Eu não vou falar individualmente em cada um. Mas o fato é o seguinte, ocorreu mudança. Então, quando qualquer profissional ele foge do que foi estabelecido como projeto para o clube, esse profissional, se ele não se adequar, ele é desligado. Você citou um exemplo, o episódio que aconteceu no último jogo aqui do Ferroviário no intervalo. Acho que você se referiu a isso, não sei. Sobre a questão do primeiro treinador, que foi o Alan ali, que ele foi demitido, só apenas para dar um pronunciamento, não falar sobre, de fato, o porquê da saída naquele momento. Volta àquilo que ele disse, talvez tenha sido um equívoco da gente de comunicação. Mas a decisão ali, ela foi tomada com convicção. Então não vamos confundir o que é postura interna do que é a comunicação. Pode haver falha, certamente há, e a gente está aqui para corrigir. Mas aí eu vou usar como exemplo agora para tentar traduzir ainda melhor essa sua pergunta. Houve episódio no intervalo do jogo do Ferroviário que resultou no desligamento de um profissional. Do Botafogo, que resultou no desligamento. Aquilo ali foi um sinal claro de que o clube existe regras, que existe hierarquia e que nós não admitimos nada que fuja disso. Isso é diferente, e quero deixar bem claro, de uma ditadura do regime ditatorial que um manda e outro obedece. Não é isso. Existem regras. Todos estão submetidos a regras, inclusive o presidente. Então, assim, eu respeito, entendo sua colocação, mas discordo no dia a dia. Acho que, para quem estava lá no dia a dia, interno, de vestiário, dia a dia de CT, eu acho que não tinha essa questão dos atletas, como você citou. Tanto que nós chegamos no último jogo com chances reais de classificação. Então, se houvesse algo nesse sentido, a gente não tinha chegado, não tinha viajado para Londrina com a certeza de que iria classificar. Pegando mais com
momento, os titulares do Náutico, apenas o Marco Antônio tem contrato até o ano que vem. Então eu queria saber como é que está o andamento dessa situação, se o Náutico pretende renovar com mais peças e algum número, se o senhor puder falar sobre isso. O Náutico tem interesse, sim, de renovar. Isso já visando o calendário de 2025. Essas renovações significam nós começarmos um campeonato de uma forma diferente que começamos em 24. É bom sempre contextualizar isso. Nós começamos em 2024 tendo que montar um elenco completo. Eu não estou justificando os erros, mais uma vez, mas é uma realidade que precisa ser levada em consideração. Nós começaremos o ano de 2025, a perspectiva é que a gente comece muito diferente de 2024, com uma base, com uma espinha dorsal. Nós temos um calendário cheio ano que vem. Lembremos que vamos jogar a Copa do Brasil. Então, quanto mais cedo começarmos e a gente mantendo uma base, a gente vai ter certamente um resultado diferente do início de 2024 e, consequentemente, do final. Então, a gente chega em 2025 com uma situação diferente do que iniciou 2024 e muito se passa por essas renovações. A última você fez 3, viu? Então, essa historinha de raramente você vem, não cola não. Uma a curto prazo, uma a médio e longo prazo. A de curto prazo vai saber sobre a situação que vem. Se a diretoria tem intenção de mantê-lo ou não. E a segunda pergunta é sobre SAF. Foi noticiado recentemente que eu recebi uma proposta na tribuna de atenção, uma proposta não, estão analisando. Eu queria que você pudesse dar mais detalhes sobre isso. Vamos lá, em relação a Pivete. Pivete, na origem, tinha contrato até o final de outubro, assim como a grande maioria dos atletas. Isso foi um cuidado, uma responsabilidade que nós tivemos no início das contratações, de não fazer contrato até o final do ano, já que a competição, caso seguíssemos até a final, iria até outubro. Então, o contrato de Pivete tinha essa previsão e também, por conta do apreço que nós temos com o clube da responsabilidade, existia uma cláusula de que, em não classificação, esse contrato ele teria vigência até agora, 30 de agosto. Pivete chegou no Recife agora, então eu não tive ainda uma conversa com ele. Essa conversa era feita, assim como conversas para a gente analisar a questão de renovação. Faz parte do processo. Como eu disse, está começando hoje. E uma dessas etapas é uma conversa com o treinador, para daí ser tomada a decisão que seja melhor para o Náutico e que já encaminhe um 2025 diferente. Em relação à questão da SAF. Mas, então, de início, há um interesse do Náutico que permaneça, já que vai ter essa conversa. Veja, eu não posso dizer se há um interesse ou se não há interesse, nem meu, nem do treinador, porque a gente não sentou para conversar. Isso é uma pauta, João, desde o final do jogo. Desde o final do jogo. Se o melhor para o Náutico for renovar, dentro do conceito do que a gente entender, será tomada essa medida. Se a gente entender por seguir outro caminho, seja por qualquer razão, seguirá outro caminho. Hoje eu não tenho como lhe dizer, porque nós estamos no processo de reformulação. Tá? Em relação à SAF, de fato foi recebido, eu recebi uma proposta não vinculante na última quarta-feira, e por razões óbvias, o foco era o jogo. Então, nós recebemos a proposta. Enquanto presidente, eu comuniquei de imediato à Comissão de Projetos Estruturantes do Conselho, que é uma comissão que faz essa interlocução, embora a SAF, nesse primeiro momento, seja uma condução do Executivo, mas a gente sempre está dialogando com o Conselho para dar transparência nisso aí, para abrir o debate no clube. Como eu sempre disse, eu sou defensor desde o início da SAF, mas não pode ser a SAF de Bruno Becker. Tem que ser a SAF discutida, o melhor para o clube e aprovada. Então eu recebi, comuniquei a comissão do conselho, foi comunicado na sexta-feira, pela manhã, eu já estava em Londrina, mas o foco ali era o jogo de sábado. Então, a partir de agora, nós passaremos a tratar dessa questão da SAF. É uma proposta não vinculante. E vamos caminhar com muita serenidade, com muita responsabilidade, como nós estamos conduzindo esse assunto desde o início do ano. Eu lembro que várias entrevistas minhas,
essa pergunta naturalmente ela aparece e eu sempre disse, a SAF sempre está em pauta. Agora, é um processo complexo, demorado, que para chegar numa informação concreta como essa que chegou, leva-se tempo. Então, eu não poderia, por nenhum motivo, criar uma situação, meses atrás, inexistente. Agora não, agora há uma proposta. Vamos trabalhar essa proposta para ver se a gente consegue dar sequência e se é a melhor proposta para o clube. Boa tarde. Acho que é inegável que o Náutico vive um dos seus piores momentos na história, são mais de 10 anos na Série A, vem de rebaixamento para a Série C de 2022, 2 anos consecutivos, não passando sequer da primeira fase na Série C, claro que você só responde por esse ano. E a minha pergunta é, o que você vê como solução para que no ano que vem a história seja diferente? Claro que você já falou aí que está em negociação de contratos, renovações, tem a questão do treinador também. Mas o que você vê como solução para o ano que vem? Quais as lições que podem ser tiradas em 2024 desse seu primeiro ano de mandato para 2025? Veja, as soluções elas são construídas. Então, não existe uma solução pontual. Se eu soubesse essa solução pontual, nós estaríamos classificados. Elas são construídas. Eu acho que mais importante agora, neste momento, do que tratar das soluções que estão sendo e continuam sendo construídas, é tirar a lição. É aprender com o que deu errado e não repetir. Se eu repetir, certamente o resultado vai ser algo muito próximo do que teve em 2024. Posso trazer uma informação já concreta, que eu acho que foi algo que merece ser corrigido em relação a 2024. A gente tem um foco, a gente tem um investimento maior em dados, em ciência. Isso se passa muito pela questão da análise de desempenho, de robustecer esse departamento. Então, nós já estamos com isso na mesa, essa pauta. Por quê? Isso aí traz certamente uma assertividade maior, principalmente agora que a gente vai ter um tempo maior para trabalhar a questão de contratação. Isso tem a ver também, influencia nas renovações, como eu respondi aqui na pergunta de Renato. Então, o momento agora é de tirar as lições e construir essas soluções. A gente sabe o caminho, principalmente quando a gente reconhece os erros. Em relação ao que você citou, talvez o pior momento do Náutico, é claro que a derrota de sábado ela foi frustrante para todos, inclusive para mim. Todo mundo queria, e eu principalmente, que o clube se classificasse e subisse. Agora, vamos contextualizar. Nós estamos no segundo ano de Série C. Vamos trabalhar para subir o ano que vem, continua sendo o principal objetivo do esportivo. Mas isso não quer dizer que esse pior momento, se é que é o pior momento, é terra arrasada. Nós temos o norte, vamos corrigir o que deu errado. Não sei se é o pior momento da história do clube. Eu sei que é um momento inaceitável. E aí, para eu analisar se é o pior momento, a gente vai ter que olhar pelo retrovisor e não cabe a mim aqui estar olhando pelo retrovisor. Nós recebemos o clube na Série C, fizemos de tudo para tirar da Série C. Não conseguimos. Vamos continuar trabalhando para tirar o ano que vem. Então, é um momento inaceitável. Vamos fazer diferente. Um dos motivos que levaram você à presidência, claro, das propostas, foi o sucesso que houve na gestão anterior. O sucesso esse que talvez se assemelhe muito a esse caso de agora. Você falou 2 vezes seguidas, no final, chegou na Série C, na reta final, e não alcançou o G8. Minha pergunta para você é como explicar ao torcedor que a sua gestão, mesmo repetindo um erro, digamos assim, do ano passado, será diferente pensando nessa reta final, e será diferente pensando em 2025 também, a nível de repente, tentar um acesso para o ano que vem e mostrar que os erros do passado foram diferentes dos erros desse ano? Boa pergunta. Eu sei que tudo que for dito hoje para a torcida, tudo que for dito hoje para a torcida está ferida, está magoada, está chateada, é natural. E não é só com o resultado desse ano, é com um histórico recente. Mas eu acho que essa mensagem de reconhecer erro,
de mudar concretamente peças, de mudar concretamente processos, sem perder o conceito, porque aí eu não posso deixar de lado o conceito que essa gestão tem de gerenciamento do clube, seja da parte do futebol, seja da parte administrativa. Isso a gente tem muito bem posto, mas isso não é algo fechado, se ajusta. Mas eu penso que essa demonstração já sinaliza e já entrega para o torcedor que ele pode pensar e mais do que pensar, esperar e mais do que esperar, ele exigir algo diferente. Se eu estiver chegando aqui dizendo, não, foi coisa do futebol, se aquela bola entrasse, a gente não estava aqui discutindo nada. Aí o torcedor tinha todo o direito de dizer, não vai mudar nada, é mais do mesmo. Não, a gente está tratando diferente. Então, acho que isso já demonstra para o torcedor de que ele acredite. E não é acreditar em mim, presidente, é acreditar no clube. E exija e critique, porque a gente consegue fazendo mudanças e fazer o elo entre essas mudanças que o torcedor seja dentro do projeto que a gente tem de clube. Eu acho que o torcedor ele consegue hoje, apesar de estar ferido, ele consegue fazer essa leitura. Bruno, aqui, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre o número de profissionais no departamento de futebol. Isso, desde o começo do ano, até um motivo de contestação por parte da torcida, mas a minha pergunta é para saber se vocês já fizeram uma avaliação, se pretendem manter um departamento de futebol mais robusto para o ano que vem, ou se pensam diferente, acreditam que isso de alguma forma pode ter sido erro e pretendem construir um departamento de futebol mais enxuto. Qual é a posição de vocês aí na presença do clube em relação a isso para 2025? Houve equívoco, está claro, até pelo desligamento dos 3 profissionais. Isso mostra que a gente enxergou que precisa ser feito mudanças. Talvez mudança de modelo, talvez mudança de quantitativo. Toda essa análise está sendo feita, está em construção. Agora, isso, repito, não é mudança de conceito. Não é mudança de conceito. Mas já é uma sinalização de que precisa ser mudado. A gente precisa mudar algumas peças da engrenagem para otimizar e conseguir o resultado que a gente pretende, que todo mundo quer. Eu pergunto em quantidade mesmo. Pode ser que seja. É isso que eu falei. Hoje é o início da reformulação. É o início da reformulação. Pode ser que tenha uma diminuição. Faz passar por toda essa análise. Seria muito irresponsável da minha parte. Eu cheguei de viagem ontem, 1h da manhã. Acordei, vim para o clube e chegar hoje e já ter a solução para tudo e chegar para vocês com a receita pronta. Seria muito irresponsável da minha parte. Não farei isso. Agora, pode diminuir? Pode, depende da análise, depende da necessidade que a gente enxergar. E esse trabalho, a gente de alguma forma já vem sendo feito ao longo da temporada. Também a gente não deixou para analisar agora depois do jogo, porque senão também não tinha tempo nenhum de fazer análise. Mas as decisões elas passam prontas agora. Bruno, boa tarde. A respeito, já que teve o desligamento de 3 profissionais do departamento de futebol, por exemplo, já tem nomes para os substitutos? Não, ainda não. Como eu disse aqui, nós desligamos os profissionais, até porque não seria nada ético, de minha parte, antes de desligar profissional, estar negociando com outros. Tá? Isso aí, não esperem de mim que eu não vou fazer. Agora que houve desligamento, nós vamos começar a trabalhar nomes e o que nosso amigo Aldo me perguntou, funções, quantidades, com muita calma, com muita serenidade. Mas, objetivamente, não temos e não necessariamente virão essa semana. Eu já deixo essa informação aqui. Tudo vai ser trabalhado dentro do seu tempo. E assim seguirá. Tem mais alguma? Não, espaço, tá bom. Se tiver. Vocês sabem. Seria. Não, mas se tiver, eu teria mais uma. Vocês sabem. Se der, eu vou perguntar. Eu também faria uma pergunta para fazer aqui. Seria uma coisa rápida, na verdade. Só os dois? Então vamos lá. Os dois só, Renato tá ouvindo. Vamos trazer aqui então, gente. É para, na verdade, saber o seguinte. A primeira parte, em relação
a esse planejamento para o ano que vem, claro que é prematuro falar agora sobre quantidade, a parte estrutural, mas Fábio Lins vai ter alguma função específica dentro do futebol do Náutico ano que vem, uma vez que ele foi contratado há um certo tempo, e existem muitos rumores relacionados a isso. Essa é a primeira parte. E a segunda é apenas para confirmar. Está se começando esse processo de reformulação agora. Os diretores abnegados que estão hoje no Náutico, há uma sinalização de que eles podem continuar? Renato, as suas duas perguntas têm a mesma resposta que a mesma que eu dei anteriormente. Nós estamos num processo de reestruturação. Em relação a Fábio Lins, está ali, presente. A sala de Fábio é ao lado da minha no administrativo. Isso é o que se tem hoje. Fábio, pela experiência que tem, Fábio contribui com o clube. Então, é isso que se tem. Fábio já vem contribuindo, acho que tem 30 dias já, Fábio. E vem contribuindo para o clube. E todos que têm experiência, competência e querem o bem do clube, continuam contribuindo, independente do local e do cargo que ocupa. Bruno, sobre a questão dos salários, o Náutico se planejou para isso, para um momento como esse, porque o ano passado, claro, não foi na sua gestão, não tem nada a ver com a sua gestão, mas a gente ouviu aqui que o Náutico se planejou, só que quando foi para o papel de fato, isso não foi muito claro, né? Porque a gente viu aí jogadores falando que não houve aí um acordo de fato e um pagamento correto. O Náutico se planejou para um processo como esse, no caso de não conseguir a classificação e aí não ter futebol até o fim do ano, no caso esses contratos vão até outubro. E a outra pergunta é relacionada ao zagueiro, que o Náutico contratou na sexta-feira, quando nós já estava em Londrina, e aí estava se preparando para o jogo contra o Londrina. Vai ter algum problema para o Náutico financeiro? Porque foi um empréstimo, o atleta já saiu no vídeo. Como é que fica essa situação com o Andrés? Obrigado. Começar pela última pergunta. A questão do zagueiro é algo usual nessa fase final do campeonato, principalmente porque as inscrições se encerraram antes da última rodada. Então, todos os clubes, sem exceção, e o Náutico não poderia ser diferente, que tinham chances de classificação, tinham que acreditar até o último minuto e tomar as medidas necessárias para que tivesse o elenco reforçado com aquelas peças de reposição que se fizeram necessárias para a fase seguinte. Assim nós fizemos. Isso é uma sinalização muito clara, dentre outras, de que a gente acreditava no acesso até o minuto, de que ninguém largou, ninguém abandonou, que o clube estava focado no último jogo de acesso. Se tinham pessoas que não estavam focados, não eram da gestão, não eram da diretoria. Então isso é mais do que usual. E não gerará ônus nenhum para o clube. Ônus nenhum. Tá? Esse é um ponto. Em relação à questão dos atletas, como eu citei anteriormente, nós tivemos o cuidado de, no início das contratações, quase que em sua totalidade, os contratos se encerram agora, 31 de outubro. E em algumas situações tem a cláusula de rescisão antecipada. E desde o início que se trabalha com plano A e com plano B. Aí não é questão de confiar ou não de que vai classificar e subir. É questão de se tem que trabalhar na gestão com os dois cenários que podem acontecer. O Náutico hoje está rigorosamente em dia com salário, com carteira, imagem, bicho, o salário do administrativo, dos funcionários do administrativo do CT, está rigorosamente em dia. Bom, agora é hora de colocar em ação o plano B. O plano A era, temos campeonato até dia 31, vamos subir para a série B. Agora é colocar em prática, tratar caso a caso, com muita responsabilidade, botar em prática o plano B e sempre pensando em 2025, porque o plano B também vai afetar 2025. Para a gente não deixar que aconteça de que 25 fique contaminado de alguma forma, o orçamento como o 24 ficou, lá no início.